Tudo bem, meu povo? Eu tô um tempão pra vir aqui falar com vocês sobre um aspecto, sobre um ponto que vocês me pedem muito, os alunos me pedem muito, e eu, em geral, nunca consigo, por N motivos, ainda mais nessa época de quarentena. Eu tô dando uma disciplina muito pesada, que eu tenho muita carga de leitura, então eu passo muito tempo da minha semana lendo mesmo e organizando coisas. Mas enfim, vocês me pedem pra falar muito sobre como escrever um bom artigo acadêmico. Eu vou fazer algumas coisas muito básicas, tá? Que são básicas mesmo. Que vocês devem atentar, que eu, como parecerista de alguns artigos, como alguém que faz muitos pareceres, vejo vários erros acontecendo no contexto das revistas, vários problemas. E um problema para mim o problema mais grave de escrever um bom artigo é que as pessoas não têm uma pergunta que elas querem responder. Esse é o ponto 1, ponto-chave. Qual é a pergunta que você quer responder naquele texto? Como os jurados tomam decisões no tribunal do júri? Qual o tipo de decisão que pode ser produzida? Você precisa ter uma questão. Tendo essa questão central, esse eixo, você vai desenvolver o seu artigo. E é preciso, outra coisa muito importante é deixar muito claro para quem está te lendo qual a metodologia você usou, né? Qual o método, qual o caminho que você percorreu para responder aquela pergunta. Isso é muito parecido com o que a gente fala nos TCCs. Eu odeio aqueles TCCs que não são objetivos. Vocês precisam dizer qual é a pergunta que vocês querem responder. Isso precisa ficar muito claro. Então, qual é a pergunta que vocês vão responder naquele artigo? E a partir disso, vocês devem explicitar para o leitor de vocês os caminhos que vocês percorreram para fazer aquela pergunta. Do ponto de vista da metodologia das pesquisas empíricas em direito, você precisa dizer, foi entrevista? Quantas entrevistas foram? Foi uma observação participante? Quanto tempo você ficou no campo? É parte de uma pesquisa maior, da sua tese, da sua dissertação? Isso tudo precisa ficar claro para quem tá te lendo, tá? E aí depois, obviamente, vocês vão dizer para quem tá lendo vocês, olha, eu vou fazer o caminho X. E aí vocês devem fazer o caminho X. Como que vocês vão fazer esse caminho X? Vocês vão dizer, ó, então no item 1 eu vou tratar sobre, vou dar um exemplo empírico. Meu artigo que se chama Com defunto ruim não se gasta vela. Então, o que eu pretendia demonstrar? Eu digo, neste artigo eu vou demonstrar a maneira como 2 casos foram administrados no contexto do tribunal do júri, contrastando as moralidades desses casos. Então, quais foram os elementos que influenciaram na administração daqueles 2 casos, especialmente um caso que é o caso título do artigo. Né? E aí depois vocês vão dizer, na seção 1 eu vou fazer isso, na seção 1 eu vou descrever o caso X, na seção 2 eu vou descrever o caso Y, depois eu vou trabalhar as moralidades dos 2 casos e vou chegar numa conclusão. E tem uma coisa muito importante que a gente só entende o que a gente de fato está fazendo enquanto a gente está escrevendo. Então, escrever é um exercício. Escrever é colocar essas coisas em ordem na sua própria cabeça. Então, vocês não precisam ter medo, né? E eu sempre falo, nenhum artigo fica bom de primeira. Os meus alunos, eu falo que o segredo pra gente escrever um bom artigo, pra gente escrever um bom trabalho, é a gente justamente reler ele muitas vezes. Então vocês vão ter que reler. Tem que sentar, tem que reler de novo, tem que fazer de novo. É um processo muito longo, tá? Conversem com os seus colegas, troquem com os colegas, peçam que outras pessoas leiam os artigos que vocês estão produzindo, que comentem, né? Por isso que o grupo de pesquisa é tão importante, porque é no grupo de pesquisa que a gente troca com outras pessoas. Então, esse papo, o direito não tem essa socialização, mas as ciências sociais, isso é uma coisa óbvia, né? Você tem reunião semanal, às vezes, com o seu orientador. O meu supervisor, meu antigo orientador, hoje meu supervisor, faz reunião semanal. Toda segunda-feira a gente se reúne para falar sobre as nossas pesquisas, o que nós avançamos, dar notícias, contar o que estamos fazendo. Então, isso é muito importante, tá? Tenham com quem trocar. A escrita, ela é um processo solitário e às vezes ela é um processo angustiante, mas o restante não precisa ser. Vocês podem pedir para algum amigo ler, vocês podem trabalhar com esse tipo de revisão, que não precisa ser necessariamente uma revisão paga, digamos assim, pode ser um favor. Porque ler artigos de outras pessoas também nos ensina. Então, quando alguma amiga me pede para ler um artigo dela, eu também tô aprendendo, tá? Então, acho que essa é uma outra dica que eu queria dar.
É importante que vocês... Tem algumas regras de escrita, no caso norte-americano, que é, por exemplo, no primeiro parágrafo que você vai tratar de um assunto, você resume na primeira frase a ideia que você vai tratar no parágrafo. Mas isso já é algo muito específico da escrita acadêmica norte-americana. Quem quiser saber mais sobre isso, leia o livro do professor Cante de Lima, que se chama Antropologia da Academia, Quando os Índios Somos Nós, em que ele vai mostrar exatamente isso. E depois, no final, é preciso também fazer uma boa conclusão, que não é simplesmente falar, repetir o que vocês falaram, mas articular ideias, articular conceitos, dizer aonde vocês queriam chegar com aquele trabalho. Então, assim, são pequenas dicas, tá? O que eu for me lembrando, eu vou fazendo novos vídeos. A minha ideia é alimentar e produzir mais conteúdo sobre esses assuntos para vocês, que eu sei que vocês me pedem. Me pediram sobre trabalho de campo. Comentem aí me dizendo o que mais que vocês querem de arte, de vídeos, enfim, de dicas, tá bom? Obrigada. Beijo, gente.